Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço de entrevista, tendo em vista as eleições autárquicas do próximo domingo 26 de setembro. Recebemos hoje no Rádio Clube de Angra a cabeça de lista da coligação PSD, CDS, PP, PPM pela nossa terra, à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Sandra Garcia. Sandra, muito boa tarde, mais uma vez, muito bem-vinda a esta que é também uma tua casa. Obrigado por, em plena segunda-feira de reta final de semana de campanha, conseguires este bocadinho para falar aos ouvintes do Rádio Clube de Angra sobre este projeto, que é um projeto que faz lembrar a velha AD, não é? A velha e saudosa, para quem é de centro-direita, AD, Aliança Democrática, junta de facto estes três partidos. Como é que surge esta coligação? Como é que surge a Sandra como líder desta coligação? Como é que foi este processo? Conta-nos um pouco o início desta história que vai culminar com a contagem de votos no próximo domingo à noite. Muito boa tarde, Pedro. Muito obrigada a ti e ao Rádio Clube de Angra por este convite. É sempre um prazer voltar aqui a casa e uma saudação muito especial a todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra. Já tinha saudades de aqui estar. Como é que acontece? Acontece de forma muito natural. A verdade é que a coligação deu corpo ao atual governo e tem dado os resultados, os bons resultados que nós todos temos visto e assistido. E, portanto, é natural que esta parceria, de alguma forma, também se tenha transposto para as autárquicas. Além do mais, tenho o grato prazer de estar à frente de uma lista que, incorporando os três partidos, incorpora, acima de tudo, gente que eu confio, que tenha ideias parecidas com as minhas e com as quais comungamos e fizemos um programa e, portanto, surgiu de forma muito natural, muito saudável e muito enriquecedora. E é deste conjunto de pessoas, e não só, porque depois também vimos muito mais gente, que fizemos um programa, que gizamos esta campanha, que está, como tu dizes bem, enfim, na reta final. Passa num instantinho, não é? Passa num instantinho. Mas sim, faz lembrar, tens toda a razão, os bons tempos da AD, e é sempre um exercício democrático muito, muito interessante e muito importante. Nós todos temos, obviamente, a nossa casa-mãe, o nosso partido, mas também estes três partidos comungam de muitos ideais e, portanto, não é uma tarefa hercúlea, é algo de agradável, de se chegar a consenso e de vermos perfeitamente o que nos une, que é muito mais do que aquilo que nos separa. Portanto, não tem sido nada difícil gerir as diferentes sensibilidades partidárias envolvidas nesta candidatura? Não, de todo. Inclusivamente os independentes que a integram também se integraram muito bem. E fazem parte hoje de pleno direito desta lista que quer pensar Angra cidade, Angra concelho e pensar muito o que é que nós podemos fazer para os angrenses, os de hoje e os de futuro também. Uma coligação que se estende depois às freguesias e vilas do concelho nas listas de freguesia, e uma particularidade que já reparei, tens no teu programa, no teu manifesto eleitoral, é uma página dedicada a uma medida por cada uma das 19 áreas específicas do nosso território. Porquê esta ideia de, no fim do manifesto, ter lá 19 freguesias, 19 medidas? Porque faz parte, logo à partida, daquilo que nós acreditamos profundamente. Se os angrenses estarão recordados e estarão com certeza, uma das coisas que nós dissemos desde o início e que inclusivamente foram os três pilares que presidiram a tudo o resto, ou seja, ao nosso manifesto e à nossa campanha, é que nós queremos assentar a nossa atuação em três pilares basilares. E um é sermos o interlocutor dos angrenses e da Angra com todos os restantes poderes. E estamos a falar, obviamente, do Governo Regional, mas do Governo da República, se assim for o caso, com os eurodeputados, com os parceiros sociais, com toda a gente. E, portanto, esse é um dos pilares. O outro é com a Câmara Municipal da Praia da Vitória. Não faz sentido que os dois concelhos estejam de costas voltadas quando temos tanto em comum e tanto por lutar em conjunto, porque assim realmente temos uma voz mais forte. E depois, com as juntas de freguesia, o poder local, quanto mais próximo está das populações, mais verdadeiro e mais eficiente e mais justo é.
e, portanto, nós desde o início que dizemos exatamente isto. Aquilo que as nossas listas, já as Assembleias de Freguesia defendem, é aquilo que nós defendemos, porque nós sabemos que eles estão mais perto das populações e são eles que se fazem parte do conjunto de pessoas que habitam aquele território e, portanto, sabem quais são os problemas, sabem quais são as aspirações, sabem o que é necessário e, portanto, nós temos que ter, obviamente, a humildade e a inteligência de abraçar estas ideias e este conjunto de gente que pensa a sua freguesia, a sua vila. E só não colocamos tudo porque é impossível e também não devemos replicar, obviamente. Sim, pois cada lista tem o seu programa. Cada lista tem o seu programa. Portanto, no fundo, apanhaste a bandeira macro, digamos assim, de cada uma das freguesias, é esta a ideia? Foi perguntar-lhes claramente, dizer-lhes muito claramente, há aqui uma série de ideias que são necessárias, que são importantes, sendo certo que nós só podemos pegar numa freguesia, por vila, o que é que querem destacar? E foram eles próprios a destacarem muito bem aquilo que querem, nos casos por absoluta necessidade. E estamos a falar, por exemplo, de caminhos que têm que ser, obviamente, repavimentados, mas outros que também já pensam noutras coisas no sentido do lazer, do bem-estar e da qualidade de vida, do ambiente. Portanto, há aqui uma panóplia de propostas muito diversas e muito interessantes, que enriquecem, obviamente, este conjunto. Não é possível pensarmos o concelho aos bocadinhos. Da mesma maneira que advogamos que o melhor para cada uma das ilhas é o melhor para a região, se for visto neste bem comum que nós queremos traçar. Isso é verdade também para o nosso concelho. É óbvio que aquilo que for melhor para as nossas freguesias, para as nossas vilas, tem que ser forçosamente bom para todos, melhor para todos. E é com este espírito e com esta certeza que queremos agregar. Não devemos deixar ninguém para trás. Não podemos fazer no nosso concelho aquilo que nos fizeram em termos regionais, ou que às vezes a gente sente em termos nacionais ou europeus. Começamos por casa, temos sempre que começar por casa. A começar no nosso concelho, depois na ilha e depois na região e por aí afora. Acho que assim faz muito mais sentido e é muito mais justo e é muito mais eficiente quando pensamos nas coisas desta forma, macro se quiseres. Vemos perfeitamente que não faz sentido duplicar determinados equipamentos em freguesias que estão contíguas, porque é dinheiro mal gasto. Quando vemos que há necessidade de apostar numa freguesia que é complementar de outra medida na freguesia seguinte, quando vemos que há medidas que têm que abranger todas as nossas freguesias, porque todas elas precisam, tu começas a pensar na fotografia de uma maneira mais nítida e mais completa e mais harmoniosa. Sim, o significa, portanto, que muitas das coisas que têm sido feitas têm sido com objetivos meramente eleitorais, é isso? Ou seja, essa duplicação de infraestruturas tem acontecido um bocadinho, na tua opinião? Aconteceu e deixou algumas expectativas irrealistas até. Eu não quero estar a concretizar, porque para algumas pessoas a expectativa foi de tal forma criada que é quase uma desilusão. Mas o que quero dizer aos angrenses é construir por construir, e às vezes duplicando equipamentos sem necessidade, com custos para todos nós. É um erro tremendo e é um erro a vários níveis, porque no fundo, se estás a apostar num lado, não tens dinheiro para apostar no outro. Nós temos que apostar acima de tudo nas pessoas. Obviamente que às vezes isso passa por equipamentos, mas então vamos ver o que é que nós temos e o que é que precisamos de facto, porque tudo isto custa, nomeadamente em termos de manutenção. Às vezes construir só por construir e não pensar a longo prazo. Sim, esse também tem sido um defeito muito imposto pela própria conjuntura europeia, não é? Os fundos comunitários permitem fazer muitas e grandes coisas, mas depois não têm verbas que permitam as manutenções subsequentes. Ora bem, não é? depois não Lá vamos às grandes escolas e a outras coisas que por aí foram feitas. Ora bem, depois não pensam na manutenção, não pensam nos recursos humanos e depois as coisas tornam-se irrealizáveis
e aquilo que poderia ser uma mais-valia acaba por ser um encargo e às vezes transformam-se em elefantes brancos sem necessidade nenhuma. A Sandra Garcia é técnica superior do quadro do município de Angra. Para assumir a responsabilidade de liderar uma candidatura contra a sua própria entidade patronal, digamos assim, aqui este contra, obviamente, entre aspas, significa que tem uma visão diferente, significativamente diferente daquela que está a ser seguida do ponto de vista político em Angra do Heroísmo. O que é que efetivamente te incomoda mais em Angra? Eu, para já, Pedro, quero deixar bem claro que esta candidatura, a minha e dos que me acompanham, não é contra ninguém, a não ser pelo facto óbvio de que realmente só ganha um e estamos todos a concorrer para o mesmo, mas não é. Por isso eu também pus o meu contra entre aspas. Não tem nenhum alvo pessoal, obviamente. E também nunca me senti, eu sou funcionária do município, que significa que me sinto servidora dos angrenses, porque como toda a gente sabe, isto não é mesmo que tu trabalhar para uma empresa privada que tem um patrão que é sempre o mesmo. Portanto, os elencos vão e vêm e os funcionários continuam. E eu sempre me vi a mim mesma e aos meus colegas como servidores públicos, como funcionários públicos, portanto, do público. Com imenso respeito por todos os que estão a exercer funções para as quais foram legitimamente eleitos. Mas isso não significa que a gente coincida sempre nas mesmas ideias. E, de facto, eu tenho, e a minha equipa tem, ideias diferentes, mas isso não tem que ser visto, como muitas vezes como algo de mau ou de prejudicial, antes pelo contrário, é do debate de ideias que muitas vezes surge a mudança e o avanço e, portanto, sim, tenho ideias diferentes. Julgo... Portanto, não tens uma análise crítica do ponto de vista da crítica aqui mais negativa à gestão que tem vindo a ser feita do ponto de vista da execução das atividades do Conselho, não é? Da Câmara Municipal. É assim, é óbvio que... Tens um projeto alternativo. Tenho um projeto alternativo. Também não me inibo de fazer a crítica quando acho que a tenho que a fazer. Mas sempre nos modos razoáveis que a democracia beneficia. É óbvio que duas pessoas diferentes, duas equipas diferentes, dois partidos diferentes, já para não falar numa coligação que ainda envolve mais gente, têm obviamente propostas diferentes. Acho inclusivamente que, mesmo às vezes dentro dos mesmos partidos, quando estão demasiado tempo no poder, acabam por perder alguma elasticidade, alguma flexibilidade, alguma frescura no que diz respeito às ideias. E essa tem sido essencialmente a tua crítica ao Executivo Socialista que se recandidata à Câmara de Angra? Também, mas não só. Eu tenho... isso entristece-me, porque eu acho que, independentemente de quem está... e todos, e eu parto desse princípio, obviamente, todos que concorrem e que estão no poder fazem aquilo que acham que é melhor. E, portanto, desse ponto de vista, nada contra. A questão é que podemos discordar o que é melhor, certo? Eu percebo que haja muita preocupação com as contas, é óbvio que isso é salutar, não queremos câmaras com buracos financeiros, mas faz-me confusão que se chegue ao final de um mandato e que a grande mais-valia seja ter um saldo muito positivo ou ainda ter uma capacidade de endividamento muito grande quando as coisas que eu considero que são basilares não estão feitas. Nomeadamente. Entristece-me, por exemplo, que a Angra do Heroísmo esteja menos apelativa, que o trânsito não seja fluido, que tudo parece que nos empurra para fora da cidade. Não consigo conceber, por mais que queira, que a Rua de São João e a Rua Direita tenham o mesmo sentido. Não consigo conceber porque é que se fecha a Praça Velha quando atenção, os cidadãos levam muito tempo a manifestar-se e, portanto, quando se manifestam há que ouvi-los e não foram ouvidos. E o trânsito Mas optaram por isso há 4 anos, quando votaram maioritariamente em Ala Menezes, e ele assumiu claramente que ia fazer aquilo. Assumiu claramente. Mas também acredito que, obviamente... Portanto, que lhe deu uma certa legitimidade, como é óbvio, para fazer e não contesto nada disso. Mas também acredito que os angrenses deram esse voto de confiança para outras coisas, porque também a governação não foi só esta medida, não é? Sim, como é óbvio. As pessoas não podem
eleger esta medida ou aquela medida, têm que dar a confiança ao projeto. Portanto, acredito que se pudessem ter votado no projeto e ter descuidado excluído aquela proposta concreta. Se calhar tinham excluído, não é? Ainda não chegamos a este nível de democracia. Ainda não chegamos a esse nível de democracia. Mas não é só isso. Em termos de iluminação, a iluminação é fria, é estéril, há lâmpadas LED que fazem o mesmo, enfim, com a mesma eficiência e com a mesma contenção de custos, conseguem um ambiente muito melhor. Estas luzes brancas muito espaçadas, já para falar no que se passa no concelho, também não são atrativas. Não ter soluções para o estacionamento, não ter soluções no combate às pragas, o próprio saneamento básico não estar bem resolvido. Há aqui uma série de questões que prejudicam a cidade, prejudicam a sua atratividade, e com isso todo o concelho, porque eu tenho visto vários jovens que me têm dito que, um pouco por todo o concelho, ou seja, são de cá, foram para fora, voltaram entretanto no contexto de Covid, perceberam claramente que conseguem ser produtivos à mesma por teletrabalho e que poderiam estar muito bem instalados em todas as freguesias do nosso concelho, mas que querem uma cidade que seja apelativa e que seja a válvula de escape, como qualquer cidade é, e que seja atrativa em termos de programação cultural e em termos de tudo, da atratividade que as cidades têm que ter e que são também este escape para todos nós depois de uma semana de trabalho. Uma atratividade que passa também por um mercado, não é? Também. Os mercados municipais são muito importantes, não é por acaso que são um cartão de visita em todo o lado. São um cartão de visita porque mostram o que de melhor as terras têm, os produtos locais, os produtos hortícolas, as flores, a carne, o peixe, as pessoas. Há toda uma envolvência que faz com que os mercados municipais sejam um bocadinho a alma das cidades. E o nosso, por razões... E tem-se vindo a converter um bocadinho, ou a reconverter um bocadinho por todas as principais cidades desta Europa e deste mundo, não é? Os tradicionais mercados continuam a ter os tradicionais produtos, mas estão muito mais numa onda gourmet, digamos assim, do que propriamente... Exatamente, e têm potenciado isto, e muitos, lá está, têm os restaurantes e os cafés que, entretanto, aproveitam os produtos de quem tem bancas locais, não é? Há poucos dias falava com um guia turístico, peço desculpa interromper-te, mas estou-me a lembrar disso, falava com um guia turístico que se lamentava que no passeio que fazia por Angra não entrava no mercado com os turistas por ter vergonha. Não deixa de ser sintomático, não é? É sintomático, e nós vemos isso por nós próprios, quando nós temos amigos ou familiares que cá vêm e nós damos voltas com eles, a gente sabe onde é que vai levá-los, não é? E a gente também sabe onde é que não vai levá-los. Eu percebo que às vezes as coisas não são exatamente aquilo que se esperam. Às vezes uma pessoa tem uma ideia, tem um plano e tem um projeto, e depois há uma série de fatores que complicam. Eu não digo que não, mas neste caso foram diversos fatores com o resultado que é este, que é factual, quer dizer, passados, já nem sequer falo nos outros anos que falámos todos do mercado e que tínhamos todas propostas para o mercado e que por uma razão ou outra campanhas houve onde o mercado e teatro angrense eram as grandes bandeiras, certo, e as grandes discussões. Mas se nos cingirmos só aos últimos 8 anos o facto é que se chega ao fim destes 8 anos e não se iniciaram as obras de algo que é muito importante para a cidade e para o concelho, para o comércio local, para o turismo, como tu dizias e bem, para os nossos produtores, para todos. O mercado municipal é de facto uma alavanca e um cartão de visita numa cidade, ainda mais que numa cidade como a nossa. Património mundial é outro dos assuntos muito debatido. Angra tem renascido um pouco, muito à conta de muitos e bons investimentos privados que têm acontecido nos últimos anos. Aliás, as próprias São Joaninas antes Covid regressaram muito para aquilo que eram antigamente, enfim, para a cidade, desde logo numa fase de recuperação de espaços devolutos para montagem de tasca, e depois esses espaços foram sendo, enfim, reabilitados e adquiridos e transformados em algo que de facto hoje dá outra nobreza para nós que cá vivemos e para aqueles que nós recebemos. O que é que falta fazer para que tudo isto funcione um bocadito melhor? Faltam várias coisas. Porque o património acaba por ser apenas um anátema sobre um fantasma, quase sobre aqueles que se querem fixar na cidade por causa depois da questão do alumínio, da cor da tinta, da madeira ou não que pode pôr, da telha que pode ou não, enfim, colocar. O património está muito resumido a uma chatice burocrática, e isto não é manifestamente aquilo que nós podemos de melhor tirar desta classificação, a primeira classificação dada a Portugal, não é?
pela A Unesco? questão é exatamente essa. A verdade é que se a classificação para muitos é sinónimo de uma chatice, como tu dizias, e não de uma mais-valia, também tem a ver com o facto de não termos revisto, com os aninhos que já levamos nisto, as próprias leis, o próprio enquadramento do que é exigível e o que é que não é exigível, porque, entretanto, existem hoje em dia outras soluções arquitetónicas, outros materiais, e nós vemos nós não podemos nos fechar-nos sobre nós próprios. Se nós virmos das outras cidades património mundial, vemos que há soluções muito engraçadas em centros históricos, que aqui não são aceitos, mas nós não podemos virar-nos contra os técnicos, contra os engenheiros e os arquitetos, quer da Câmara, quer do Governo Regional. A verdade é que eles limitam-se a aplicar a legislação vigente. O que eu acho é que temos todos que repensar as coisas. Eu acho que o ritmo de hoje em dia é tão acelerado que deixámos de pensar como se pensava há alguns anos atrás, a cidade, o concelho, a região. Temos que voltar a pensar. Se queres que eu te diga, uma das coisas que eu gostava muito de fazer, se os angrenses me derem o seu voto de confiança, é valorizar os recursos humanos da Câmara Municipal, que tem belíssimos funcionários. Mas desde logo o Gabinete de Arquitetura, porque temos que aprender uns com os outros. Angra tem muito a ensinar e Angra tem muito a aprender. E, portanto, porquê é que não levar os nossos quadros no intercâmbio com outros quadros de outras cidades de património e discutirmos o que é que vocês fazem? Olha, nós fazemos assim. E vermos o que é que de melhor cada um faz. Para ver se nós conciliamos o bem-estar das pessoas com a defesa do património. E isso é possível e tem que ser feito. E tem que ser discutido. Temos que ouvir os especialistas, temos que ouvir os outros e temos que dotar os nossos quadros de ferramentas para isso e depois temos que discutir as leis. E faz sentido aproveitarmos ou não faz sentido aproveitarmos este estatuto para promover Angra no exterior? Claro que sim. E isso era outra coisa que... Angra é a terceira, como é óbvio. Obviamente. Bom, e os Açores, somos a única cidade, a primeira certo, e a única património mundial nesta região. Eu cada vez mais acho que nós temos que pensar como é que nos podemos complementar uns aos outros, enriquecer uns aos outros, o que é que nós podemos trazer, não é só para nós, o que é que nós podemos trazer também para a região e para o país, e como é que nos podemos valorizar mutuamente. Devo dizer-te que o segundo aspecto disto mesmo faz-me alguma confusão que, passados estes anos todos, não esteja muito estruturado na nossa cabeça que a principal marca, a imagem turística de Angra deve ser a cidade património mundial. E faz-me confusão nos últimos anos ver... Não é essa, mas também não se sabe bem qual é. Não, umas vezes é natureza, outras vezes é património, outras vezes não tem que... Mas a natureza remete-nos para o interior da ilha. Mas não tem que se excluir. Uma das coisas boas é exatamente, podemos dizer... Temos uma cidade de património mundial, porque isto é diferenciador, é a única dos Açores. Mas depois pegarmos e dizer assim, mas além disto, temos isto e isto, não é? Não tem que excluir o resto, mas tem que ser um motor, tem que ser a imagem de marca, porque é realmente diferenciador. E eu acho que isso tem sido uma oportunidade perdida nos últimos tempos, na promoção. E depois também me custa muito a aceitar. Atenção que... Fico contente que, no final de contas, depois também tínhamos uma cidade açoriana a concorrer à capital europeia da cultura. E acho que a Ponta Delgada vai, com certeza, representar-nos muitíssimo bem. Mas não é isso que está em questão. Precisamente por termos uma cidade de património mundial, precisamente por ser a única dos Açores, a primeira de Portugal, aliados a uma marca identitária realmente as nossas gentes respiram cultura. Não estou a dizer que os outros não abraçam também a sua cultura, como é evidente, mas aqui é inegável que há um espírito diferente. Nós temos as danças e bailins de carnaval, nós temos as nossas festas de Espírito Santo que são diferenciadoras, nós temos o maior número de grupos de teatro, por exemplo, nós temos filarmónicas e grupos de folclore em todo o concelho, em toda a ilha. E, portanto, há aqui todo um conjunto de fatores que potenciavam essa candidatura. E acho que é uma oportunidade perdida. E como todas as oportunidades perdidas, só podemos calcular quais são os custos. Eu sei que só há um vencedor, eu sei que há muitos candidatos, mas também sei que isto é potenciador por si só. Por isso é que há vários candidatos.
não é? Não é as outras cidades desistem porque, olha, aquela foi primeiro, inscreveu-se primeiro, já não me inscrevo. Não é assim que funcionam. Há várias cidades com muitos argumentos que se candidatam, porque só o facto de se candidatarem vão começar a ser faladas. E as pessoas vão olhá-las de outra forma. E elas próprias vão querer apreciar e perceber quem é que vai, quem é que concorre, quem é que tem o quê, quem é que apresenta o quê. E, portanto, colocar a cidade no panorama, se quiseres, teria sido muito importante. Mas pronto, são opções, como tu dizias e bem, temos opções diferentes. Mas esta é uma que já não está em cima da mesa, não é? Uma das questões do ponto de vista turístico que tens abordado e que está também no teu programa eleitoral tem que ver com a reorganização da oferta. Isto está tudo, percebeste durante esta preparação desta campanha que está tudo muito, enfim, cada um para si, é isto? Há demasiadas entidades envolvidas, por exemplo, para se fazer um circuito na cidade de Angra? Há falta de estruturação. Eu não te vou dizer que não foi feito, que nada foi feito, porque isso é uma injustiça. Muita gente, muitas instituições fizeram e fazem e têm oferta nesse sentido, o próprio município, com alguns roteiros a pé muito interessantes. A questão não está aí. Eu devo dizer que nesta temática, como em todas as outras, nós fizemos questão de ir ouvir as pessoas, de ir ouvir os especialistas, de ir ouvir os profissionais. E, portanto, os guias, os agentes culturais e turísticos não foram exceção. E são eles que nos dizem que tinha que estar tudo melhor estruturado, que era preciso pensar isto, lá está outra vez, de uma forma mais global, que poderia haver um roteiro da cidade e um roteiro do concelho que tivesse melhor estruturado, que a oferta tivesse muito mais clarificada, que os turistas quando cá chegassem, até porque muitos deles já não vêm através de guias turísticos, ou às vezes até são os próprios que querem marcar os seus próprios roteiros, mas que vão à busca da informação que normalmente as cidades e os municípios promovem, e portanto há essa procura e essa informação diz-me quem sabe, não está estruturada, e portanto há que pensar com eles como é que se pode estruturar melhor essa oferta para que quando as pessoas cheguem finalmente a Angra do Heroísmo saibam exatamente o que é que não podem perder, a que é que devem ir e por que ponto é que devem começar, eventualmente mesmo que queiram sair do roteiro, que tenham sempre esta linha estruturada de forma a potenciar também os dias que cá ficam. Sandra, para fecharmos esta questão do património e da história de Angra, uma das áreas que tem merecido também a atenção por parte da vossa candidatura é a questão da Baía de Angra. Está a ser feito um investimento no Porto de Pipas, por uns muito elogiado, por outros severamente criticado, nomeadamente por aqueles que utilizam o Porto de Pipas para fins mais de promoção de desportos e de práticas náuticas, alegando que todo aquele investimento vai acabar por, enfim, arrasar com a Baía, criar um conjunto de outras correntes, mas isto são questões mais técnicas e também não são propriamente a minha especialidade, mas daquilo que vamos ouvindo. Há também aqueles, obviamente, que elogiam pela questão de poder ali melhorar a questão das acessibilidades, não só no transporte marítimo interilhas de passageiros, mas também na questão dos chamados cruzeiros temáticos. Mas há uma história imensa que há no fundo da Baía, ao nível do Parque Arqueológico Subaquático. Há uma outra ponta da Baía que tem sido um pouco esquecida, que é ali a ponta do Cais da Figueirinha e do Clube Náutico, já há muitos anos, que é um projeto de requalificação do Clube Náutico que nunca chegou a ver a luz do dia. Qual é o vosso projeto para, de facto, dar uma outra alma e uma outra vida e voltar ainda a aproximar mais os angrenses da Baía que lhes deu nome? Muito bem, Pedro, realmente esta é uma questão basilar. A Baía de Angra é a razão do nascimento e da fundação desta cidade, no sítio onde está. E tem uma importância histórica tremenda. E há coisas que já deviam ter sido feitas. Nós continuamos a ser a única ilha que não tem a rampa Roró, como se costuma dizer, e que ia potenciar realmente... Existe na praia, não existe em Angra, sim. Mas não existe ainda em Angra. Acho que somos o único concelho, salvo erro, que ainda não tem. Neste momento da rede, sim. E, portanto, isso sim deveria ter avançado rapidamente e não avançou, está em curso.
Agora, tudo o resto me deixa um bocadinho preocupada, porque há investimento que devia ter sido feito e não foi, e investimento que foi feito e que me dizem os especialistas que foi mal feito. E, portanto, quando eu ouço determinadas personalidades que estão por dentro do assunto e que me dizem que foram ali enterrados 18 milhões e que aquilo não vai servir para nada, eu fico muito preocupada. Acho que os angrenses, de uma maneira geral, ficam muito preocupados, porque há ali uma invasão daquele espaço por botão, que ainda por cima, se não der para justificar na sua utilização e no enriquecimento da cidade e do concelho, então mal estamos. Por uma vez gostava que estivessem errados. Como deves calcular, também não falei com qualquer um, falei com pessoas que sabem do assunto. E portanto há aqui uma manifesta preocupação. Neste momento não consegues voltar atrás. O problema destas coisas, quando se fazem assim, é que é difícil voltar para trás. Portanto, acho que agora temos todos que fazer votos que realmente sirva de alguma coisa. Tenho as minhas dúvidas por aquilo que te digo. Em relação à outra ponta, obviamente o Clube Náutico precisa ser apoiado. E o caso da Figueirinha também, ele precisava ser ampliado. Há ali uma necessidade grande de aproveitar aquela zona de outra forma. Depois também há a questão, lá está, dos vários problemas que se têm manifestado ao longo dos tempos, quando há as descargas da ETAR, que aquela zona fica sucessivamente posta em risco e que tem que ser revista. Toda aquela baía merecia uma atenção diferente e lá está, integrada, vê-la não aos bocadinhos, mas vê-la de uma maneira com olhar abrangente. Eu espero que os angrenses nos deem a confiança para nós ainda intervirmos naquilo que pode ser ainda objeto de intervenção. Muito bem. Uma das questões também que alguns candidatos têm falado ao longo dos últimos dias prende-se com os transportes. Há quem defenda que muita da desertificação que está também a acontecer ao nível especialmente dos territórios ditos mais rurais prende-se com, para além de todas as outras questões, necessidades de revisão de PDM, abertura de novas zonas passíveis de serem urbanizáveis, enfim, também com a rede de transportes. E, efetivamente, os circuitos e os horários que estão montados são os mesmos há muitos anos, com pequenas alterações aqui ou acolá. É uma questão que importa rever, até porque neste momento está já em curso um investimento pela atual Câmara de criação de uma central de caminhonagem, aqui mesmo em frente ao Rádio Clube, no Cerrado do Bailão, que à partida retirará do centro da cidade todos os autocarros que vêm, enfim, das freguesias para o centro, e depois a circulação aparentemente será apenas feita com os minibuses no interior. Que visão tens na questão? Já falamos também, en passant, da questão do trânsito e do estacionamento em Angra, mas vamos abordar também globalmente esta política de trânsito, de transportes, de estacionamento. O que é que preconizas? E tem sido temas muito badalados, particularmente pela tua candidatura. Muito bem, falaste em vários aspectos. Vamos ver se não me esqueço de nenhum, até porque todos eles são essenciais, como tu dizes, porque estão interligados. Rever os transportes, com certeza, até porque as populações assim o pedem. Já percebi que algumas freguesias estão contentes com o serviço que têm e há outras que pedem para ser revisto. Também não custa nada pensar isto de forma integrada e vermos o que é que está bem, deve ser mantido, e o que está, ou que pode ser melhorado e que deva ser feito com esta visão abrangente de que falavas. E isso também tem que ver com o que tu falavas também. Os minibuses têm que ser repensados, têm que chegar aos limites da cidade. Faz-me todo o sentido, por exemplo, que haja uma rota que integre a Escola Profissional da Santa Casa de Misericórdia em São Carlos, por exemplo, porque há muitos alunos de todo o concelho que lá estudam, que dê a volta pela Avenida da Costa, porque também temos alunos na EBS Tomás de Borba, e portanto faz-me todo o sentido que que pelo menos uma das rotas integre essa parte da cidade. E do outro lado também. Bom, que potenciaria até que a malta pudesse vir a Angra de repente, nem que fosse almoçar ou coisa rápida. Claro, fazer, não é? Isso ia servir, acabam por estar um bocadinho à parte, digamos, da cidade, porque estão ali todo o dia. Obviamente, temos que pensar a cidade e o concelho sempre de forma integrada. E, portanto, pensar muito nos limites da cidade. Eu estou a falar dos estudantes, mas podia-te falar também dos idosos. Já há gente que vive lá, como tu sabes, nomeadamente também em dependências da Santa Casa,
e de toda a população, porque não? É por aí que tu retiras de forma saudável carros de circulação. É quando tu dás opções às pessoas e opções pensadas, como também penso que do outro... Portanto, abrangendo os dois limites, como te dizia, mas também revendo outras coisas que me parecem relativamente fáceis se pensarmos um bocadinho de forma integrada. Uma das coisas que me faz sempre muita confusão é porque é que não se repensa a rota que deixa as pessoas ao pé do centro de saúde, entenda-se, quase do outro lado. Depois tem que... é porque assim, para nós se calhar não custa nada, não é? Passamos para o outro lado e chegamos no instante ao centro de saúde porque é ali a passos. Mas é óbvio que não estou preocupada com quem não tem limitações físicas. Acho que devemos nos preocupar é com os nossos cidadãos mais frágeis. E, portanto, quando vejo grávidas, quando vejo idosos, quando vejo cidadãos com pouca mobilidade, leia-se os principais utentes do centro de saúde, porque não são os saudáveis e os jovens e com muita mobilidade que o procuram com mais assiduidade. Faz-me confusão porque é que não se repensa isso, quer dizer, estamos só a pensar, basta tu pensares que ele podia perfeitamente parar em frente ao centro de saúde e dar a volta. E portanto há coisas que temos que repensar em função das pessoas. Não é só os equipamentos por si ou os transportes por si, é quem é o nosso público-alvo? Quem é que nós estamos a servir? Quem é que são os principais segmentos da população que mais necessitam destes transportes? E repensá-las à luz disto. O que é que eles precisam? E como é que eu posso servir as pessoas assim? Portanto, claramente repensar isto. Depois, devo-te dizer que a central de caminhonagem também me preocupa um bocadinho. Eu percebo o mérito da proposta. Eu acho que a gente não deve criticar só por criticar. Eu não tenho a mínima dúvida que todos os outros candidatos, nomeadamente quem se recandidata, quer o melhor também para a cidade e para o concelho. Eu só posso partir deste fundamento e deste princípio e com toda a convicção. A questão é que não estamos alinhados no que é melhor. Se me disserem assim, todos podemos concordar à partida que uma cidade com menos carros é melhor. É melhor do ponto de vista ambiental, é melhor do ponto de vista da segurança, é melhor do ponto de vista das pessoas. Acho que podemos perfeitamente concordar nisto. Agora, eu acho que as mudanças não se fazem contra as pessoas, mas com as pessoas. E as pessoas normalmente têm razão. Isto é como a água. Tu podes criar montes de obstáculos, a água vai sempre encontrar o seu caminho. As pessoas não andam mais a pé do que outras localidades, porque nós temos determinadas características que são nossas. E, portanto, nós vivemos numa ilha que faz parte de uma região em que chove muito, e ainda bem, chuva abençoada, mas que também não é apelativa para andarmos aí a andar de um lado para o outro, ainda por cima com o relevo que temos. Nós temos uma cidade lindíssima, mas que não é plana. E não sendo plana e tendo problemas ao nível das calçadas, não se torna segura. Água, mais relevo, mais calçadas que precisam ser intervencionadas, não dá um bom enquadramento para as pessoas, mesmo os idosos, por exemplo, sentirem essa vontade toda de andarem a pé. E, portanto, vamos criar soluções. A gente tem que criar soluções. Eu começo a ter grandes dúvidas dessas medidas que são... lá está, com mérito, ou seja, o objetivo é bom, mas que duvido muito que seja por aqui, porque se tu vais tirar, já estás a tirar, neste momento, pelo trânsito como está concebido, já quase que incentivas as pessoas a saírem, e agora se traz os autocarros, que eu também percebo que não será a coisa mais agradável do mundo de ter um centro da cidade, mas não podemos pensar nos autocarros para os autocarros, é uma coisa barulhenta, é uma coisa que faz... É verdade, mas porquê que os autocarros param lá? Por causa das pessoas. Se tu traz os autocarros do centro da cidade... Qualquer cidade que se preza precisa de uma boa rede de transportes. Eu estou a pensar em Lisboa. Lisboa tem feito imensas adaptações, até nomeadamente com ciclovias neste momento e com as faixas para as trotinetes, não é? Que são já uma praga quase na capital, mas os autocarros não deixam de passar nos restauradores, no Rossio, na Praça do Comércio, quer dizer, no centro, na Baixa mesmo. Não é? Claro, e não dispensam porquê? Não dispensam porque percebem perfeitamente que essa mobilidade e que traz pessoas ao centro histórico e que beneficia o comércio e os nossos comerciantes e, portanto,
tu pensares nas coisas desligado do teu contexto, é perigoso, e é perigoso por isto mesmo. Eu começo a achar que é mais uma medida que não vai ajudar os comerciantes, que não vai ajudar o comércio, que não vai ajudar Angra. E quanto ao estacionamento, já ouvi dizer que há duas soluções pensadas pela tua candidatura, já com certeza muitas outras pessoas, porque tem sido um assunto falado por ti, sim, até em outras entrevistas e debates onde participaste, ou seja, tens duas soluções para dentro da cidade estacionar carros sem ferir até a questão da arquitetura e do património e tudo isso. Já percebi que sítios não queres revelar, mas estrutura-nos um pouco este pensamento e este projeto, porque dizer que há dois sítios, pois agrada-me, mas eu percebo, obviamente. Dá uma sensação que é conversa de tanga, não é? Eu espero que as pessoas percebam que ninguém em seu juízo, em seu pleno juízo, pode dizer uma coisa destas publicamente e depois não a consubstanciar. E, portanto, independentemente... Sim, mas estou recordado, por exemplo, não sei se no debate da RDP, falaste que o segredo era a alma do negócio. Portanto, sim, percebendo, obviamente, que há aqui coisas que importam preservar do ponto de vista do negócio, que eventualmente terá que ser feito, mas explico-te também... Tenta-nos explicar pelo menos os sítios mais ou menos onde... Eu também explico-te isto de uma forma clara. É assim, os sítios obviamente que existem, ninguém vai inventar uma coisa destas e tem várias vantagens. Uma das vantagens é exatamente o facto de não desfiar a cidade, porque vão ficar em segundo plano. Um fica dentro de muros, se quiseres, outro fica por trás de um edifício e, portanto, não vão desfiar a cidade. Tens só que pensar em como é que tu arrematas, vá lá, o cimo, não é? Eu gostava muito que pensássemos, e vamos contratar, obviamente, quem pensa estas questões já a séria, de um acabamento paisagístico que, visto de Monte Brasil, por exemplo, não apareça um monte de carros parados de repente no meio de casa. Não é o que se quer, okay. Pronto. Mas, à exceção da parte aérea, se quiseres, tudo o resto me agrada, porque não tens que fazer escavações que são muito caras, como tu sabes, e são muito incomodativas para quem vive ao lado. E fica fora da vista, se quiseres, mas não fora da cidade, não é? Mas no centro da cidade. E são, como tu dizias, e muito bem, são dois sítios que podem servir por si próprios, mas o que te quero dizer é que aquilo que eu gostaria mesmo, e que a minha equipa gostaria mesmo, é de os interligar, e há essa hipótese. Mas tem pelo menos duas parcelas de terreno que não estão à venda. Estes dois estão, e portanto é fácil pensarmos deles, mas o ideal seria, mas lá está, como é propriedade privada, vai ter que se falar com os proprietários, mas o ideal seria até interligá-los. E resolverias o estacionamento do Corpo Santo, e resolverias o estacionamento no centro da cidade, e se os conseguisse interligar, seria excelente. É mesmo o projeto que eu estou, como deves calcular, em pulgas para mostrar aos angrenses, e isto será feito independentemente do resultado. Obviamente que isto tem que ser feito como deve ser, porque tu não mandas na propriedade privada dos outros. E tens que pensar no projeto como deve ser, e isso implica os custos que os angrenses calculam. Mas se eu e a minha lista ganharmos, fazemos questão de apresentar o projeto logo em seguida, assim que resolvermos estas questões, que só podes resolver quando tiveres a legitimidade para o fazer. Não podes falar em nome do município, não é? Sim. Eu neste momento sou apenas uma candidata. Sou apenas uma candidata e, portanto, não posso dizer, não, eu estou interessada nestes terrenos em nome do município. Isso não faz sentido algum. Mas, se vencermos, vamos apresentar de imediato o projeto. E se não vencermos, temos todo o gosto. Claro que, como calculas, não é essa a solução que eu quero, mas temos todo o gosto, como angrenses, como alguém que quer bem à nossa cidade e à nossa população, apresentá-la a quem vier governar o município. Exatamente, sim. E dizer-lhe, está aqui esta solução, que tem estas e estas mais-valias, e fica à vossa consideração. Como calculas, preferia muito mais que fosse a primeira hipótese. Sendo dito assim, já me soa menos a conversa de tanga.
Mas olha, Pedro, Sandra, mas já agora vamos aqui num ar mais descontraído. Talvez fica também interessante este apelo, não é, ao voto naqueles que tenham terrenos para vender no centro de Angra, porque aqui a candidatura está interessada. Não, isto não é assim, isto não é feito desta maneira. Foi agora brincadeirinha. Como em tudo, acho que tens que ter pensamentos estruturados. Tu tens que ter pensamentos estruturados, tens que pensar onde é que isto faz sentido, onde é que isto não se torna... Sim, porque todas as soluções que foram criadas ao longo dos anos acabam por ser sempre periféricas ao centro da cidade. Mesmo o bailão estando cá dentro já está, não é, um bocadinho fora. A Praça de Touros está um bocadinho fora. Se queres que eu te diga... Santa Luzia já está lá em cima e, portanto, tudo certo, não é? Mas tu sabes, eu até percebo e comungo dessas primeiras soluções, porque a tua primeira reação é: a gente não quer demasiados estacionamentos no centro da cidade, porque isto significa que vai tirar Bom, mas então ou queremos gente ou não queremos gente, ou queremos carros ou não queremos carros. Também é preciso... O que é que tu precisas? Precisas deste tipo de soluções um bocadinho fora da caixa. Estou a imaginar um prédio, há dezenas e dezenas de sítios espalhados também por este mundo fora, onde foram mantidas fachadas e por dentro foram feitas adaptações. Tens é que adaptar. Perfeitamente enquadradas, aliás. E enquadrar, adaptar e enquadrar. Exatamente. Porque se precisas, por um lado, de soluções, também não tens o direito de desfiar a cidade. Muito bem. Um grande problema que tem havido com o trânsito e estacionamento, particularmente em Angra, prende-se com a questão dos parquímetros. Ala Menezes já disse que se continuar vai, acabar rever o contrato, até porque ele terá que ser revisto. Este contrato que existe com a Data Redes está em fim de vigência. Há muita gente que tem tido, de facto, muitos problemas com esta empresa. Não só aqueles que de vez em quando se sentem perseguidos na caça à multa, mas outros que residentes no centro da cidade têm tido até alguns problemas às vezes de comprovar que moram há anos no centro da cidade. Isso são questões mais complicadas. Mas também tens uma visão para isso, nomeadamente já ouvi falar na questão da taxa zero ou da tarifa zero num determinado período de tempo. Como é que podemos também, face àquela que é a realidade atual e até poderes eventualmente criar estes novos parques de estacionamento, o que é que se propõe para esta questão dos parquímetros e do estacionamento no centro? Para já quero dizer, porque me esqueci há bocadinho, acho que isso é fundamental, estes novos parques de estacionamento vão ter em conta os moradores e, portanto, os moradores terão um cartão de acesso. Enfim, podem lá estacionar as suas viaturas sem uma zona para os moradores. Lá está, não podes criar medidas contra as pessoas. Sim, os carros dos moradores da rua libertas para E outra das coisas que também vamos fazer é, nesses parques, vamos ter também carregadores para os carros elétricos, porque isso também será o futuro. Voltando aos parquímetros, achamos e queremos realmente a taxa zero, que será, como tu dizias, e bem, entre os 15 e os 20 minutos iniciais, porque isso é, na maior parte das vezes, o suficiente para as pessoas resolverem o que de mais urgente têm que fazer. E, portanto, estou a pensar em todos nós, quando queremos ir à farmácia ou queremos fazer uma volta que é importante e que é incontornável e muitas vezes não conseguimos estacionamento no centro da cidade. E, portanto, essa taxa zero destes 15, 20 minutos é exatamente para isto. Não é para prolongar o estacionamento ad eterno. Uma das questões que em outras campanhas foi falada, até por um dos partidos que compõem esta coligação, particularmente o CDS, foi a possibilidade de criação em Angra de um corpo de polícia municipal que poderia e deveria fazer este serviço também de fiscalização do estacionamento tarifado. Faz algum sentido para ti haver um contrato com uma empresa que nem é da região, tomar conta disso, podendo a Câmara também por aí, para além de criar alguns postos de trabalho, porque depois a Polícia Municipal não tem só, como sabes, estas competências de trânsito, é depois no fundo, passam a ser os fiscais da Câmara, passam a incluir este grupo, este corpo de Polícia Municipal. Fará algum sentido? É uma possibilidade em cima da mesa? É uma possibilidade até desde logo natural, porque como disseste bem, o CDS tem vindo a pensar nisto, o CDS faz parte desta coligação e é uma das coisas que está em cima da mesa para pensarmos. Não pusemos no manifesto porque temos que pesar prós e contras. Como tu dizes bem, por um lado resolveu uma série de assuntos. Desde logo de legitimidade, porque também tem havido multas e excessivas até no valor e na punição, se quiseres, que me parecem perfeitamente desadequadas. E seria também, obviamente, uma fonte de emprego, também como dissestes, mas também de custos. E, portanto, temos que
pensar e pesar todas estas vertentes para ver se compensa, porque eu também não quero depois que esse corpo, essa polícia municipal, por si só venha a agravar de tal maneira que depois os parquímetros tenham que ser aumentados. Quer dizer, tu não podes ir arranjando soluções que te criam outros problemas. Isto tem que ser, lá está, mais uma vez visto de forma estrutural, mas é óbvio que não está fora de cogitação. Sandra, o tempo voa, muito rapidamente pedia para abordares uma área que já percebi que para ti é talvez prioritária, até pela elencagem do teu programa eleitoral, e como é óbvio tive que me basear nele para prepararmos também esta nossa conversa. Percebi que educação e cultura são prioridades, porque não sendo diretamente a educação e a cultura, apesar de serem algumas competências, mas não são diretamente a maior competência da autarquia? Porque tem a ver com aquilo que tu queres apostar. Nós queremos apostar nas pessoas. Não há maior riqueza para um país, logo por uma região, logo por uma cidade, até para as empresas e para as instituições dos recursos humanos, do que as pessoas. E nem sequer gosto de falar em recursos humanos. Pessoas. E tu, se queres investir numa sociedade diferente, que não esteja de mão estendida, que não esteja subjugada, que não se deixe manipular, que tenha mais oportunidades, que queira fazer diferente, tudo isto se faz com educação e cultura. A cultura liberta as pessoas, liberta-as de diferentes formas, liberta-as porque lhes dá mais ferramentas para terem a sua liberdade económica, mas para terem a sua liberdade de pensamento, de serem mais críticas, de serem mais construtivas. Quando digo críticas, no bom sentido. Sim. Já percebemos que não gostas de uma criticazinha feroz. A arte e a cultura abrem horizontes às crianças de uma maneira que mesmo quem queira vir atrás fechar já não consegue, porque entretanto já abriu aqui novas perspectivas. E é a melhor maneira de quebrar tabus, de diminuir diferenças sociais, de trazer o que de melhor cada criança tem, porque isso vai marcá-las para sempre. Há um projeto aí que junta uma e outra, que são as escolinhas da cultura. As escolinhas da cultura. Muito rapidamente, como propões concretizá-las? Olha, é juntando o útil ao agradável. É valorizar os nossos agentes culturais, que precisam também de ser muito apoiados. Às vezes, e eu não estou a dizer com isto, e também para ser justa, porque gosto muito de ser justa, este elenco camarário tem apostado nos agentes culturais, nos nossos agentes culturais. Às vezes não lhes dá, ou enfim, não complementa esta maravilhosa oferta com outra que venha de fora e que também abranja outras áreas e que a torne mais eclética e mais diversificada. Mas é mais uma forma de apostar nos agentes culturais. Muitos deles começam a profissionalizar-se ou a tentar fazê-lo. E com isto não podem ter só espetáculos ocasionais. Imagina que tu aproveitas toda essa mais-valia, todo esse saber e contratas agentes culturais que vão às escolas a trabalhar com as crianças, e portanto as crianças é que têm que dizer o que é que gostavam, o que é que querem, o que é que gostavam de ter como complemento à sua educação. E nós contratamos agentes culturais e eles vão lá. E portanto tens o melhor dos dois mundos. E é uma aposta que eu e a minha equipa secundam-me nisso, e eu fico muito feliz, também da mesma maneira que secundo muitas das ideias que eles me trazem e que trouxeram. E vamos portanto encontrar... é algo que realmente tenho mesmo como uma das melhores medidas no sentido estrutural. Não pode não ter efeitos imediatos, mas sim, também essa não é uma política mas também conjuntural. não interessa. Aliás, a sociedade açoriana está estruturada, ou estruturalmente como está, fruto das políticas de educação e cultura que tem vindo a ter. Exatamente. E não foi de conjuntura, foi de estrutura mesmo. Pronto, foi de definição. muito bem. Ainda bem que... Vamos voltar a encontrar-nos, Sandra, na próxima quinta-feira no debate entre todos os candidatos à Câmara de Angra aqui no Rádio Clube de Angra. De qualquer das formas, não posso deixar de, à semelhança do que tem feito com todos os convidados, dispensar uns segundinhos finais para uma mensagem que queiras endereçar a todos os angrenses que nesta altura nos acompanham. Muito bem. Agradecer-te mais uma vez, Pedro, e ao Rádio Clube de Angra, e a todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra, dizer-lhes isto. Votar é escolher.
Nós temos uma equipa dinâmica, temos ideias diferenciadoras, queremos ter a oportunidade de servir a nossa cidade, o nosso concelho, a nossa população. Vote nesta equipa, vote na diferença, vote uma nova energia pela nossa terra. No dia 26 de setembro, não se esqueça que há uma coligação do PSD, do CDS-PP e do PPM que querem uma Angra diferente. Eu conto convosco. Sandra Garcia, candidata da coligação pela nossa terra, exatamente PSD, CDS-PP, PPM, foi a convidada de hoje no espaço de entrevista no Rádio Clube de Angra. Amanhã receberemos novos convidados. Contamos consigo depois das 6 da tarde. A partir deste momento, esta entrevista está também disponível já nas nossas multiplataformas, no YouTube, no Facebook e no sítio do Rádio Clube de Angra na internet. Continuação de uma ótima tarde. Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista.